Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Natália Frásio, psicanalista clínica e palestrante. E hoje eu trouxe um assunto muito legal para a gente conversar aqui no nosso podcast, que é sobre casamento, noivado, lua de mel e tudo mais, né? Além dos meus trabalhos de psicanalista clínica, eu consegui uma outra função aí, porque é praticamente uma função, né, Tainá? É, Sou total. noiva, sou quase uma profissão, né? Quase um ofício aí. E entendendo a necessidade da noiva, né? Adentrando nesse mundo de organização de festas, de casamento, eu realmente pude ver o quão é importante a noiva receber apoio, seja emocional ou seja com trabalhos de especialistas para organizar a festa. Isso é muito importante. Então, vendo essa necessidade, eu falei: posso ajudar, vou ajudar e vou trazer pessoas para conversar sobre esse assunto. Então, você que é noivo, noiva, que está nesse processo de casamento, vem com a gente que a gente vai ter muita coisa para falar. Mas eu não trabalho sozinha, olha só que maravilha. Eu trouxe aqui a Tainara, que ela também é noiva e descobri hoje que a gente vai casar no mesmo No mesmo dia dia 9 de março. de Pode, 2024, daqui a pouquinho. daqui a pouquinho, né? E ela é dona de uma agência de viagens. A gente vai falar um pouquinho sobre lua de mel, né, Tainara? Muito obrigada, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Mas me diga, Tainara, primeiro, antes da gente falar sobre viagem, assunto, que é uma coisa que a gente ama conversar, mas como que tá sendo pra você a experiência de noiva? A Tainara, quanto noiva, como é isso pra ti? Então, olá, tudo bem? Me chamo Tainara, como a Natália já disse, né? Vou contar um pouquinho, ao longo do podcast a gente vai conversar sobre história, sobre agência, vida profissional, pessoal, que é um emaranhado só, né? Mas ser noiva para mim tem sido uma experiência muito diferente, muito boa. E dentro da agência, que a gente vai falar um pouco sobre o lua de mel, a gente escuta muito noivas falando sobre as suas expectativas, as suas tensões, e viver isso tem sido uma experiência diferente. É um tempo de muita expectativa, acho que é um tempo de sonhar muito, de planejar muito. Claro que a gente executa, né? A gente vai, mas você vê assim o futuro de uma forma completamente diferente, né? A saída da casa dos pais, a preparação para a sua casa, para o seu espaço, porque acho que o casamento tem várias dimensões, né? Tem ali aquele momento dos votos, de receber uma bênção de Deus sobre aquele relacionamento, mas também é um momento onde a gente passa a viver com o outro de uma forma mais completa. Então a gente vive uma preparação que não é só a preparação para a festa, né? Que às vezes a pessoa pensa, noiva, tá, é muito trabalho organizar a festa. Mas eu acho que é muito mais do que isso. Você vive uma preparação e eu acho que você dizer, né? Muitas noivas realmente precisam de um grande auxílio porque é uma mudança de vida Tá. grande, é radical. Você passa a viver com o seu marido uma nova vida, né, e a preparação para isso tem sido algo muito belo de ser vivido. Algo que às vezes dá trabalho, porque engloba a organização de uma festa, de um casamento, de uma casa, mobiliar a casa, vou comprar, vai alugar, como é que a gente vai fazer, qual é a logística, tudo mais. Então, tenho toda uma logística de casa, de moradia, de enfim, e da festa em si, né, que dá trabalho. Eu estava até aqui comentando antes do podcast começar, Natália, a gente tá há 4 meses do nosso casamento, né, ainda tem coisa que eu não consegui ver, porque é quase um ofício mesmo, mas você tem a sua vida profissional, você tem a sua vida pessoal, e você precisa organizar tudo isso, e organizar essa preparação para o casamento, porque eu acho que também o noivado, não sei se você tem experimentado isso, dentro do eu já namoro com meu noivo, né, há quase 4 anos. E o noivado, ele é um tempo diferente. Você precisa, e se você não vive isso, você precisaria viver, né? No sentido de ter diálogos mais profundos. São decisões de vida que você precisa conversar, dialogar. Esse é o tempo de diálogos mais firmes, mais sinceros, Conversas mais difíceis. mais difíceis, né? Seja sobre o que você pensa na educação de um filho, você quer, você não quer ter filho, como é assim que casar, assim que não é. Claro que existem as surpresas, mas são diálogos que você precisa ter sobre a vida financeira. Eu tenho a minha ideia de vida financeira, o Alex, né, no caso, que é o meu noivo, tem a ideia dele sobre vida financeira, sobre a forma de gastar, a forma de investir, a forma de lidar com o dinheiro. E quando você casa, querendo ou não, se torna uma coisa só. Então, são diálogos, conversas, organizações que você precisa ter nesse tempo de noivado. Então, ele é um tempo, assim, que mexe.
com as estruturas. com as estruturas da gente. Mas tem sido muito bom. Eu acho que o saldo tem sido muito positivo. Muito bem. Você tá noiva há quanto tempo? A gente noivou em setembro. Que dia de setembro? Não lembro. Mas foi, acho que 20 e pouquinho de setembro, faz pouco tempo. Nosso noivado vai ser um noivado ali de 7 meses, mais ou menos. Não vai ser um noivado tão longo. A gente passou meses conversando sobre o assunto. Nada foi assim. Claro que o dia do pedido foi aquela coisa romântica, aquela surpresa, mas não foi algo assim também unilateral. A gente vinha conversando sobre o assunto, vendo as possibilidades, tanto estruturalmente, né, seja financeiro, seja de onde morar. Meu noivo, ele é natural de Belém, eu sou natural de Fortaleza, então tinha essa adaptação de locais, para onde a gente vai, como a gente vai fazer. Então a gente foi conversando, a gente já foi juntando dinheiro juntos, já pegamos uma conta e antes de noivar, né, ao longo de meses, a gente já foi juntando, né, fazendo nossos pezinhos de meia, até que chegou o momento que a gente disse, pronto, a gente já tem uma estrutura básica, porque acho que nunca vai ter uma estrutura perfeita, né? Assim, se a gente colocar metas ideais, não existem essas metas ideais. Ai, meu Deus, vai ter um momento. Não tem esse momento perfeito. Mas tem aquela estrutura básica que você diz, não, acho que já dá, acho que a gente já tem ali o mínimo que a gente precisa para dar esse passo, emocionalmente, psicologicamente, a nível de relacionamento e a nível de estrutura financeira e etc. Então, mais ou menos isso. Tem sido uma boa experiência. Muito boa, bem diferente, exigente, mas muito boa. Tudo bem. Eu tenho vivido esse processo também, tô noiva há quase um ano, né? A gente noivou no comecinho do ano. É interessante porque eu já tinha atendido muitas pacientes noivas, né? E auxiliado elas, porque eu pego, assim, noivas que às vezes estão num pico, tá, na área de ansiedade, assim, extrema, que são as questões financeiras, que às vezes não sabe como vai pagar, a pressão da família, o sogro quer uma coisa, a sogra quer outra, e essa necessidade de agradar todo mundo, e aí o convidado que vem, que não vem, é muito detalhe. Fora que existe uma vida além do casamento, né? Você tem trabalho, tem escola, às vezes alguns casais já têm filhos, então tem outras demandas também. Então eu comecei a ver que eu pegava noivas, assim, num pico de ansiedade, que ela não estava vivendo o processo. E o que eu quero dizer para você, noivinha que está assistindo a gente, viva esse processo, né? Eu me caso agora em março e já tô com saudade, porque eu tô pensando, vai passar e aí depois, né? Como vai ser? Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas, elas entram em processos tão desafiantes e às vezes não tem apoio, né? Não tem pessoas ao redor para auxiliar, que perdem toda a alegria do processo. É fácil? Não, não é. São muitos detalhes, é muita coisinha, ainda mais mulher, né? A gente que é uma mulher, a nossa cabeça ferve. Exatamente. É muita coisa, é muita tendência, é muita ideia, que se a gente for olhar na internet tem muita coisa, e às vezes isso deixa a gente ainda mais ansiosa, com tanta opção, né? Mas curta o seu processo, não perca o seu processo, que ele vai fazer falta, né? Às vezes eu pego pacientes na terapia que falam assim, eu não vejo a hora disso passar, eu quero que isso acabe logo, eu não vejo a hora de chegar o dia após o casamento, porque eu não aguento mais, né? E não é para ser assim, né? Não é para ser pesado dessa forma, né? Então, mas estando como noiva agora, não só, né, como terapeuta de noiva, mas sendo noiva agora, eu falei, realmente, eu entendo agora mais na pele o que cada uma passa e o quanto é importante ter esse apoio, né, da família, de um profissional que vai ser neutro na história, né, muitas vezes, o que auxilia muito, e de profissionais como você, que, assim, tiram peso das nossas costas, né, e ajudam em muitas coisas, principalmente na questão da lua de mel. Planejar uma viagem em si já tem muito desafio, né? E a lua de mel? Você acha que tem diferença? É mais difícil uma lua de mel do que uma viagem tradicional? Eu acho que é mais difícil. Em que sentido? Vou só dizer uma coisinha antes, assim, do que você estava falando, e aí vou pegar esse gancho, né? Você falando desse trabalho, das noivas, né? E tudo mais. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Eu vim ano passado, nós estamos em 2023. Ano passado, eu fui diagnosticada com burnout. Então, passei meses muito sofrida. Assim, tive picos de cansaço, de estresse por causa do trabalho. Ainda não tinha aberto a agência de viagens. Foram outros motivos, né? Que depois eu posso até comentar sobre. Mas que eu precisei passar um tempo, assim, de parar, de descansar e perceber a ordem de prioridades que nós precisamos ter na vida. Então, se é uma dica, né, que eu posso dar, que eu tenho experimentado, independente do acúmulo de trabalho, de organizar um casamento, de organizar uma casa,
de mobiliar a casa, desses detalhes que realmente dão trabalho. Ai, meu Deus, eu convidei fulano, fulano disse que vai levar fulano, mas não tá na minha lista, e é por pessoa, e aquilo ali dá um trabalho. É esse cuidado que nós precisamos ter conosco mesmo, né? Com a nossa saúde mental e tudo. Eu tenho feito escolhas que para mim são difíceis. Pode ser que para outras pessoas descansar seja algo muito natural. Para mim, às vezes precisa ser uma escolha assim, de uma tomada de decisão de dizer, não, esse dia é um dia que eu vou parar. Eu vou dar um exemplo. Como eu disse, eu tenho uma agência de viagem, então nesse final de semana, de sexta a domingo, foi uma loucura da Black Friday, né? Que a gente tá gravando aqui logo depois, né, da Black Friday. Então, passei dias trabalhando, não sei nem dizer, acho que 19 horas por dia e emendando um dia no outro, um dia no outro. Quando chegou na segunda-feira, eu disse, hoje eu não vou trabalhar. Eu vou confiar na minha equipe, nas meninas que trabalham comigo, na minha sócia, nas nossas funcionárias. E hoje eu realmente vou parar para descansar. Então, existem escolhas que a gente precisa tomar, que é dizer assim, eu não sou capaz de tudo. E eu acho que muitas vezes para um casal de noivos não querer organizar todos os detalhes, você pode organizar todos os detalhes do casamento, mas você também pode dar um passo para trás e dizer, certas coisas eu prefiro confiar a profissionais, porque eu tenho a capacidade, tenho, eu sou, mas eu preciso. O desgaste. Eu preciso organizar todos os detalhezinhos e ficar louca, e não ter saúde, e não ter um momento de, sabe? Não. Então, às vezes, a gente precisa dar essa recuada, né? E eu acho que a lua de mel, para as noivas, sobretudo, que eu tenho fechado, né? As luas de mel que a gente tem organizado, tem sido muito isso, ser um descanso para esses casais, um descanso para esses noivos, porque eles já olham tantos detalhes, e tem noivos que escolhem fazer as lembrancinhas manuais, escolhem fazer o convite dos padrinhos, escolhem fora toda a organização. E eu acho que esse, às vezes, é um ponto que você falou de diferença entre uma viagem normal. Uma viagem normal, normalmente, não é depois de algo tão grande quanto o casamento. Então, a lua de mel já tem isso, né? Ela é no dia normalmente seguinte ou nos dias seguintes de um marco da nossa vida, onde tem muita coisa, porque é a festa. Mas quando você casa com uma pessoa que não é daqui, ou você não é daqui, ou você tem familiar longe, então é uma semana de festa também, no sentido de que você vai buscar a pessoa no aeroporto, na rodoviária, são os parentes chegando, onde fulano vai ficar, aí você quer sair para juntar, então é uma semana cansativa, né? Então, você conseguir antes e durante esses dias pré-casamento, organizar os detalhes de uma viagem é puxado. Porque a viagem, ela tem muitos detalhes. Ela não é só você entrar, comprar passagem. Você tem a passagem, você tem hotel. Você precisa hotel, hospedagem, enfim. Chegar no aeroporto, você vai como? Vai pegar um Uber? É no Brasil? Um lugar que você vai, é fácil pegar um Uber? O aeroporto é perto da cidade? Ou você vai fechar um trânsito, vai alugar um carro? Já vai estar alugado enfim, Ai, já cansei. né? Isso Muita não é coisa. nada, isso não é nada. Aí tem os passeios, fechar passeio, seguro viagem, enfim, são muitos detalhes, né? Então, confiar em só uma agência de viagens diminui o seu trabalho. E eu vou falar um pouco sobre a minha agência, assim, não é nem no sentido de propaganda, também, né? Claro, claro. Mas no sentido de explicar um pouco o que a gente faz. Hoje, na nossa agência, a gente tenta trabalhar de uma forma muito personalizada. Então, a gente organiza ali de fechar o hotel, os detalhes. A gente fecha tudo, diria 90%, em milhas aéreas. E hoje virou até um pavor de milhas aéreas, depois do problema que teve, né, com uma empresa, e que ficou muito conhecido, né, faliram e estão aí com recuperação judicial. E muita gente ficou com medo das milhas aéreas, mas as milhas aéreas, elas são maravilhosas, né? É uma forma de tornar as coisas mais acessíveis. O problema daquela agência de viagens não eram as milhas, eram porque eles vendiam passagens flexíveis, ou seja, eles te vendiam, você já pagava, mas eles não emitiam bilhete. Eles diziam que iriam emitir o bilhete mais perto. Isso, eles foram acumulando o número de bilhetes a serem emitidos. O dinheiro que as pessoas já pagavam, eles já giravam como capital de giro, e chegou uma hora que eles não conseguiram emitir todas as outras passagens, até porque eles venderam em preços que não condiziam, né, e reais. Então, isso deu certo para alguns, mas no montante da empresa
deu errado. A nossa não. É tudo por milhas aéreas, mas na mesma hora a gente já emite, é totalmente seguro, é totalmente tranquilo e a gente consegue fechar tudo por milhas aéreas. Eu vou dar um exemplo da minha lua de mel. Eu tô indo, eu tava contando pra Natália, né? Fechei, eu tô indo pra Argentina, eu vou pra Buenos Aires, né? Super empolgada, é um destino muito legal, a gente vai falar um pouco depois, né, de alguns destinos. E Buenos Aires, por exemplo, eu tô conseguindo fechar tudo por milhas aéreas. A gente fechou a passagem, hotel por milhas, até o tango. A noite do tango com restaurante por milhas aéreas, passeio, aluguel de carro, tudo por lá. Então, ela é abrangente, a nossa agência, a gente tenta fazer tudo de forma personalizada. Seja de comprar, dos detalhes. A gente que faz o check-in para os noivos não precisam fazer check-in, então eles não precisam se preocupar, porque normalmente os casais gostam de viajar talvez na segunda, para quem casa no sábado. Tem aquele domingo ali da noite de núpcias, que a gente fecha muito também, e aí normalmente viajam no dia seguinte. Mas, ai, que saco, né? No dia que você tá ali na noite de núpcias, você tem que fazer o check-in. Não, você não faz o check-in. A gente, você já recebe o cartão de embarque pronto, com todas as informações, tamanho de bagagem, qual é o portão, tudo isso a gente já manda detalhadamente. A gente ajuda muito também na questão da documentação, né? Tem muita gente que escolhe tirar sua lua de mel aqui no Brasil, mas hoje tem oportunidades baratas e acessíveis para países tanto próximos como esses aqui da América do Sul, quanto às vezes a pessoa vai para a Europa, quer passear um pouco mais distante. Então a gente dá esse auxílio, olha, a documentação que precisa é essa, aquela. Eu passei por uma situação diferente esses dias de um casal que foi para Argentina. Acho que muita gente sabe, nos países do Mercosul, os brasileiros não precisam de passaporte, nem de visto. Isso, inclusive, é uma coisa muito boa, porque você tem a oportunidade de ir em outros países sem ter que tirar visto, gasto de visto, de passaporte, também que é um gasto, né? Que demanda tempo, trabalho. Então, e aí um casal, eles foram com a CNH para o aeroporto. Mas o único documento válido é o RG, né? E aí perderam tudo porque não tinham o que fazer, não conseguiram remarcar a tempo, porque eles não eram naturais do estado que estavam. Então, para tirar um outro RG de emergência não dava tempo. Enfim, então até nisso, né? Meu Deus, foi uma besteira, né? Mas a pessoa perdeu uma viagem inteira por causa disso, né? Então, a gente também tem dado esse suporte de documentação, das necessidades e tudo mais. Então, acho que essa é a diferença, né? A lua de mel, ela precisa ser uma viagem leve. Eu acho que é isso. Falei muitos detalhes de organização, mas o objetivo da agência é pegar esses detalhes, transformar em trabalho e para aquele casal ser aquela coisa leve, tranquila. Precisa ser um descanso, porque você vem de uma jornada de movimento, de trabalho, da festa em si que te cansa, né? E a lua de mel é a oportunidade ali do casal finalmente dizer: estamos sós. Deu tudo certo, nos casamos, recebemos aquela bênção, comemoramos com a nossa família, com os nossos amigos, mas no fundo, a partir dali vai ser para sempre os dois. Sim. E eu acho que a lua de mel é esse momento de coroar tudo isso, sabe? De transformar aquilo ali, pronto, realmente sou eu e você, é isso daqui, vamos comemorar agora entre nós dois, porque a festa a gente comemora com os familiares, com os amigos, é muito bom, claro, mas a lua de mel é aquele momento de intimidade, de descanso, de aproveitar. Então tem que ser uma coisa leve, tranquila, né? E como os casais quiserem, tem gente que prefere de um jeito, de outro, mas no geral eu acho que tem que ser uma coisa que flua bem, sabe? Então essa é a ajuda de uma agência de viagens. Aquele respiro para os noivos. Exatamente. Eu vejo que existem muitas noivas que elas são muito controladoras, né? Elas querem estar em todas as etapas, em todos os processos, porque tem dificuldade em confiar, né? São geralmente desconfiadas, tanto noivo quanto noivas. Então, quer fazer tudo, porém, um detalhe que você deixa escapar pode ser esse detalhezinho simples de uma documentação e estragar tudo, né? Por isso, a importância de confiar mesmo, né? Entregar o processo, porque vocês já estão adaptados e treinados a qualquer tipo de imprevisto que possa acontecer, né? E realmente ter Você já estava animada para minha lua de mel, você falando assim, então, ainda mais, né? Isso é muito, muito bom.
Mas conta pra gente, você me contou um pouquinho sobre como nasceu essa ideia da agência. Eu achei incrível, achei a história, assim, linda. Como foi? De onde veio? Pronto, eu vou contar um pouquinho pra vocês, a Natália já sabe, mas eu vou contar pra vocês aqui, né. Eh, eu nasci num berço sempre muito religioso, assim, sabe. Eh, na minha adolescência já fui sendo muito cultivada em grupos de oração, dentro da vida católica, né, e sempre me apaixonei muito, eh, pela tanto pela vida religiosa, no sentido da vida de oração, mas em tudo que isso comportava. De forma relacional, você nunca tá só, né, você tem aqueles amigos, aquele grupo, você aprende a se relacionar de uma forma diferente, porque eu acho que, eh, no mundo, de forma geral, existe muita competitividade, muito e ali, sempre foi um grupo que me acolhia, que eu me sentia livre para ter amigos, para me relacionar de uma forma muito saudável, e eu me apaixonei por isso. E sempre tive, assim, um coração muito aventureiro e aprendi a transformar isso em amor, doação, né, esse amor que sai. Então, gostei muito, né, que dentro da igreja católica existem algumas comunidades missionárias, eu participava de uma dessas e me apaixonei muito por essa vida onde você sai de si, onde você se entrega ao outro. E aí, com 16 anos, eu já era adiantada, assim, na escola, só para vocês entenderem por que com 16 anos. Com 15 anos eu terminei o terceiro ano, já passei na faculdade. Com 16 anos eu já estava na faculdade, já trabalhava de carteira assinada. E nesse ano, decidi passar um tempo vivendo como missionária. Então eu passei 11 anos vivendo, né, morei em alguns lugares, morei em Curitiba, morei em São Paulo, em Salvador, em Sobral, em Quixadá. Então morei em alguns desses lugares, na maioria desses anos trabalhando diretamente com os jovens. Então, seja dando esse apoio emocional para jovens que viviam diversas coisas. Pode ser aquele jovem normal que precisava de um auxílio, mas a gente trabalhava muito com jovens que tinham dificuldades por terem sido abusados, jovens com problemas relacional dentro de casa, jovens adictos, jovens que precisavam de uma dignidade humana e eu amava trabalhar com isso. Assim, sempre me realizei muito, né, nesse trabalho com os jovens, gostava demais. Então, por 11 anos eu trabalhei nisso e nesse trabalho com os jovens, que era totalmente voluntário, passei 11 anos sem ganhar R$ 1, né, a comunidade, cuidava de mim, então nunca me faltou nada, roupa, medicamento, comida, sempre tive tudo que eu precisei, mas não recebendo dinheiro, eu nunca tive um salário, né, passei esses 11 anos vivendo de forma totalmente voluntária em prol desses jovens. E as viagens entraram nesse caminho, por quê? Sempre tinha um congresso que eu tinha que levar esses jovens, alguns encontros com o Papa, né, a cada 3 anos o Papa ele faz a Jornada Mundial da Juventude com os jovens. Então, eu precisava levar 40 jovens para a Polônia, a gente já levou para o Panamá, já levamos para Roma, e já teve um aqui no Rio de Janeiro. Então, tudo isso foi promovendo essas viagens e eu tinha que fazer isso sem saber fazer de forma profissional ainda como agência, mas eu fui desenrolando. Ah, são 40 pessoas no voo, então como é que a gente vai organizar isso? Qual é a hospedagem? Ah, vamos fechar aqui um apartamento? Não, vamos. Teve uma vez que, inclusive, eu morava em Salvador e foi aqui em Fortaleza. A gente fechou uma pousada inteira. Então, eu fui tendo que me desenrolar nisso daí, né? E quando eu decidi, em vista do casamento, um dos motivos foram esses, né, a estabilidade de começar uma família, a gente percebeu a necessidade, a comunidade é maravilhosa, eu sou, assim, completamente apaixonada, tanto pela comunidade quanto pela causa de trabalho com os jovens, assim, completamente realizada pelos 11 anos que eu vivi lá, mas chegou esse ponto onde eu já namorava há um tempo dentro da comunidade, a gente queria começar a nossa família e percebemos a necessidade, tomamos a decisão de querer uma estabilidade para começar a nossa família. Seja uma estabilidade de moradia, porque como missionária eu tô aqui num dia, no outro dia eu não tô, e se a gente tivesse filhos lá, eles também viveriam dessa forma. Seja uma estabilidade financeira, de querer começar uma vida profissional remunerada. E nesse retorno me deu um desespero, né?
tipo, eu tenho 28 anos. Não, eu tenho 28 anos agora, eu vou ter com 27. Tenho 27 anos, mas nunca fiz uma faculdade, porque dediquei esses meus anos Sim. de juventude ali, que normalmente a pessoa faz faculdade, em vista dos jovens, né? Me dediquei esses meus anos numa vida missionária, não tenho uma faculdade, nunca trabalhei, tinha trabalhado acho que 6 meses antes de entrar na comunidade carteira assinada. Não tenho nada para colocar no meu currículo, não tenho nada para. Eu nunca sabia o que fazer, assim, e isso era uma coisa muito angustiante. Foi um dos motivos do meu burnout que eu comentei que eu tive, esse medo, essa tensão, o que é que eu vou fazer na minha vida, como é que vai ser, será que eu tenho a capacidade de recomeçar? Então isso foi uma das coisas que me deixou muito, muito mal. E um dia eu decidi rezar, pedir assim pra Deus um sinal, né? A luz. Uma luz. E eu li a Bíblia nesse dia que falava sobre as nações, né? O mundo inteiro que ia coroar Deus e tal, tal. E eu peguei aquela passagem e fiquei com ela na minha cabeça e disse assim, eu dediquei minha vida pra Deus, né? Foram pros outros, foram pros jovens. Não é possível, assim, que Deus não vai cuidar de mim. É claro que ele ia cuidar, né? E aí me veio na cabeça, nossa, tá aí uma coisa, eu acho que meu pai que disse assim, Tainara, pensa uma coisa que você sabe fazer, que você gosta de fazer. E eu pensei, não, será que é muito difícil abrir uma agência de viagens? E comecei a pesquisar sobre isso. Porque eu percebi que era algo que eu gostava de fazer, que eu já tinha um mínimo de aptidão, porque eu já tinha feito, eu tinha um mínimo de experiência, mesmo que ainda precisasse estudar para tornar isso tudo num grau profissional, mas eu já tinha um mínimo de experiência, de noção, percebi que era algo que eu gostava. Então, comecei a me dedicar. Estudei como abrir uma agência de viagem, fui lá ganhar meu certificado, né, de agente de turismo, cadastrar, fazer CNP, tudo isso. Propus para uma grande amiga minha, vamos abrir aí uma sociedade, ela mais louca do que eu, porque eu era louca de querer abrir uma agência de viagens do nada, ela mais louca ainda de aceitar a minha proposta. A gente começou assim com R$ 0 de capital de giro, era literalmente, eu fui vender a primeira passagem, pedi dinheiro emprestado, vendi, depois peguei e fui fazendo assim no começo, porque eu não tinha nada, né? Nada, tinha R$ 0 no início. E fui muito surpreendida, muito surpreendida. A gente, inclusive, vendeu, acho que esses dias, a passagem número 500 da agência. A gente tem aí, acho que 7 meses de agência, então são números muito bons. Nossa divulgação, no geral, foi toda de forma muito orgânica. Ou seja, as pessoas que eu conhecia, que a minha sócia conhecia, dos lugares que eu passei no Brasil, no mundo, os amigos que eu fiz, os familiares que foram comprando, gostando do serviço, ia indicando e postava nas redes sociais. O outro via, entrava em contato. Aí vi que fulano viajou com você, queria saber como é. E de forma orgânica a gente foi avançando. A minha sócia ela é de São Paulo, eu sou de Fortaleza. Então no começo nossos clientes eram mais assim nesses nichos. Hoje em dia a gente percebeu que já deu uma espalhada boa. A gente vende passagem para quase todos os estados. Já fizemos para assim muitos países, seja aqui na América do Sul, Europa. Já vendemos para África, Ásia. Então hoje a gente já deu essa espalhada, tudo muito mais rápido do que a gente esperava, né? E tem sido uma experiência muito boa, porque eu gosto de cuidar do outro. Isso faz parte da essência de quem eu sou, né? Não é da minha vida profissional e nem é por querer dinheiro. Eu gosto de cuidar do outro, eu gosto de tornar as coisas mais leves para outra pessoa, de tornar as coisas mais agradáveis. Então, poder ajudar, poder... E dentro, engraçado, né? Porque isso é tão dentro de mim, que dentro da agência a gente encontra muitas oportunidades disso, né? Assim, há casos que a gente já teve casos de poder ajudar pessoas que passavam por grandes dificuldades e precisavam ir de um lugar a outro e não tinham condições financeiras, e a gente não, vamos encontrar aqui a melhor forma, vamos ajudar, como que a gente pode ajudar como agência, mas não só isso, eu vou me dedicar a estudar qual é a melhor forma daquela pessoa fazer isso, porque não é tão simples, né? Tem ali aqueles voos óbvios, básicos, mas tem aquela forma também de me dedicar e não, eu vou encontrar o melhor, porque aquela pessoa hoje passa uma dificuldade, ela precisa. E viagem, porque quando a gente fala de viagem, aqui a gente estava falando de lua de mel, mas existe todo tipo de viagem. Existe aquela minha viagem que é para umas férias, que é para um descanso, que é para uma lua de mel, que é para um momento celebrativo.
Existe a viagem de trabalho, existe a viagem da saudade, pessoas que não encontram a família há tantos anos, e aquela viagem é muito importante do reencontro familiar. Existe aquela viagem de uma necessidade de saúde, precisa viajar para resolver um problema, enfim. Então, existem todo tipo de viagem. E eu gosto de tocar na vida das pessoas, de tocar naquela história de... Para mim, não é só uma viagem, não é só você entrar no avião e acabou. Todas as viagens, elas têm por trás uma história, uma vida, Um sonho. um sonho. Inclusive, a gente coloca muito dentro da agência o nosso transformando sonhos em experiências. Isso é um dos nossos marcos na agência. Mas engloba tudo isso, sabe? Às vezes a pessoa junta por anos dinheiro para poder realizar o sonho de conhecer a Europa. Ou seja, qual for o sonho, né? Nada pequeno pra gente, tudo precisa ser grande, porque o que pra mim pode ser muito normal, é normal entrar no avião, pra mim é muito comum entrar no avião, mas pra aquela pessoa é o sonho dela, ela nunca viveu aquilo. Meu Deus, entrar no avião é o máximo, já pra outra. E cada um precisa ser respeitado, olhado, visto daquele jeito, né? Então, foi assim um pouco de como começou a agência. Hoje, ela, graças a Deus, assim, se expandiu muito bem. A gente foi juntando prova social, né? Que são essas pessoas que viajam e atestam, olha, deu certo, é bom. Porque quando você começa no mercado de trabalho, seja qual for o ramo, né? Todo mundo vai desconfiar. Quem são eles? De onde eles vêm? Como eles surgiram? Será que dá certo? Será que não dá certo? Aí teve essa grande questão dessa agência, né? Grande que faliu e que as pessoas ficaram amedrontadas. E a gente disse, não, peraí. Isso não é um problema, isso é uma oportunidade da gente se tornar mais próximo das pessoas, ajudar, da gente se tornar conhecido a partir de outro lado, né? Desse lado de... Não, peraí, aqui nós somos pessoas confiáveis, né? Sim. Então, tentar tirar esse olhar sempre da metade do copo vazio para metade do copo cheio e aproveitar as oportunidades. Então, tem sido mais ou menos assim que a gente tem feito na agência. Ah, é lindo. Quando você contou essa história, né, a gente conversando, falei, conta um pouquinho como foi. Eu consegui sentir, assim, o amor com que tudo isso foi feito, né? Primeiro porque você pegou de uma experiência sua, uma missão, né, um propósito de vida, e isso virou uma profissão, né? E realmente tem muito mais propósito hoje. Não é, como você falou, não é só a agência, não é só a viagem, tem todo um contexto, são sonhos, são vidas, né? É lindo quando a gente trabalha com vidas. Não importa, cuidar do outro é um privilégio. Não importa em que área você vai cuidar, né? Se é saúde ou, enfim, qualquer... Mas cuidar de uma pessoa é uma coisa muito linda. E quando você vai falando, eu sinto muito cuidado em tudo que você faz, assim. Então, realmente desejo que essa agência cresça muito e expanda. E até mesmo nos grupos, né? A gente se conheceu através de um grupo de noivas de WhatsApp. E as meninas estão sempre perguntando dicas lá pra onde ir. Eu sempre indico, olha, tem essa agência, tem essa A agência. Natália é maravilhosa, ela me indica mesmo. Sempre manda seu contato lá, porque a gente realmente vê o quanto isso é necessário. E não é todo mundo que tem, por exemplo, condições financeiras de fazer uma viagem. Tem gente que perde uma passagem, tudo bem, eu vou emitir outra, ok. Mas tem gente, como você falou, que guarda dinheiro por muito tempo, que abdica de muitas coisas, que junta realmente com muita dificuldade, né? E quando você tem uma empresa como a de vocês que valoriza isso, não, vem aqui, deixa eu te ajudar, deixa eu acolher sua necessidade e ver qual é o melhor caminho para vocês, faz toda a diferença, né? Mas quais dicas assim você diz pra gente? Ok, vamos casar, quero ir pra lua de mel, por onde começar? Porque assim, a gente, né, eu e meu noivo, a gente tem assim um roteiro do que a gente quer fazer, mas tanto eu quanto ele, a gente ama viajar pra qualquer canto. Tudo é uma oportunidade de entrar no carro e ir embora. A gente ama dirigir e ama viajar. Só que são muitas opções. No Brasil tem muita coisa, no mundo mais ainda. E a gente fica, meu Deus, e agora? O que o bolso dá? O que a gente quer conhecer primeiro? O que vai fazer? Quais as dicas, assim, pra escolher uma viagem? Por onde a gente começa? Eu acho que a primeira decisão precisa ser essa de diálogo entre o casal, daquilo que preferem, né? Tem gente que prefere praia, gosta muito de praia, tem gente que prefere um clima mais tranquilo, um friozinho, seja numa serra. Eu acho que essa prioridade de diálogo entre o casal, o que a gente quer fazer, o que a gente gosta. Eu gosto disso, você gosta daquilo, qual é o meio termo que a gente vai encontrar? Como é o estilo de lua de mel que a gente quer? Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque a gente tem um leque de lugares e opções no Brasil e fora muito grande que cabem
em muitas possibilidades de bolso. Mas essa prioridade de entender o que a gente quer, eu acho que isso é a primeira coisa. Eu preferia ir numa praia, eu preferia ir para um lugar mais friozinho, eu preferia um lugar assim, sei lá, comer bem. Eu gosto de vinho, eu quero um lugar que eu possa experimentar vinhos. Acho que essa noção, ela é Eu gosto de importante. história. Eu gosto de história, eu gosto de conhecer. cultura, eu gosto, enfim, eu tenho esse sonho de ir pra Europa, eu tenho, qual é a sua ideia, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda, no geral, é passagem. No caso de vocês, né, que a Natália, ela é bem aventureira, então eles vão dirigir na lua de mel e tudo mais. No geral, para quem não estaria ali dirigindo, que quer uma viagem que seja de passagem, a primeira coisa é a passagem aérea. Por quê? Porque só tendo certeza da passagem é que você pode fechar a hospedagem. A hospedagem, ela não altera tanto os preços, é uma coisa mais fixa. A passagem, não. Ela muda a disponibilidade de dia, de preço muito rápido. Então, eu acho que sempre tem que começar pela passagem aérea, porque a disponibilidade diminui. Já a hospedagem não muda tanto. Então, fechar a passagem aérea, depois a gente vai para a hospedagem, para os detalhes, seja, a gente quer ir vai ir e voltar de trânsito, né? A gente prefere alugar um carro, a gente prefere ficar andando de Uber. Então, esses detalhes, eles são vistos depois, né? Então, é sempre esse estilo. E a nível de destinos também, né, que a gente poderia falar. Dentro desses destinos, sejam de praia, a gente tem como estudar. Eu sempre gosto de saber, vocês têm uma noção de orçamento? Quanto vocês gostariam de gastar? Porque, vou dizer que praia, nós temos praias lindíssimas aqui no Nordeste do Brasil, lugares maravilhosos, mas temos praias lindas ao redor também, né? Tive a oportunidade de ir numa ilha caribenha depois que eu fui para o Panamá. Meu Deus, aquilo ali também é um sonho. E não é tão caro quanto as pessoas pensam, porque são países próximos de nós. Então, existem lugares lindos, né? Muita gente tem procurado destinos como Cancún, Curaçao, são praias, assim, na América do Sul que as pessoas têm muito interesse. E aqui temos destinos que são um pouco mais frios, né? Gramado é uma cidade completamente romântica. Então, Gramado é, assim, uma cidade Uma das queridinhas, né? uma das cidades muito procuradas para a lua de mel. O que também torna a viagem um pouco mais elevada, porque se tornou um destino muito turístico. Então, às vezes eu apresento outras sugestões. Gramado é maravilhoso, mas existem outros lugares que também são românticos, bonitos e frios, né? Dar um exemplo da lua de mel que eu escolhi, né? Buenos Aires hoje, a Argentina. É uma opção excelente, assim, se eu pudesse dar uma dica para quem quer, esse é o momento. Porque é uma viagem internacional, você não precisa de passaporte, você não precisa de visto. A moeda, o real está muito valorizado lá, então você come bem, você bebe bem, você fica numa hospedagem boa, você faz passeios maravilhosos, pagando pouco. Tem a oportunidade de conhecer outro país, uma outra cultura, uma outra história, uma outra culinária, né? As vinícolas, que eu gosto muito. Então, você tem a oportunidade de conhecer outras coisas também pagando pouco. Então, às vezes, você tem aquela ideia de que, viagem no Brasil é sempre mais barata. Nem sempre. Às vezes aparece uma oportunidade de passagens baratas para países, para outros países que são, né, que seriam tão acessíveis quanto uma passagem daqui para São Paulo. No caso daqui de Fortaleza para São Paulo, enfim. Então, acho que tudo precisa ser muito estudado, né? Pegar ali aquelas possibilidades. E esse é o trabalho que a gente faz da agência. A pessoa diz 5 destinos. Então, a gente avalia. Esse destino seria mais ou menos essa média de preço. Esse destino, essa média. O custo-benefício aqui, tal. A gente faz todo esse esboço para a pessoa. Porque realmente, muito lugar, muita possibilidade, muito destino lindo. Muito lugar incrível, explorar o Brasil é incrível, explorar o Nordeste é incrível, o sul do país, você vai ali para Foz do Iguaçu, meu Deus, é uma beleza assim única, Foz do Iguaçu é uma beleza única. Então, você tem muitos destinos e o nosso trabalho é tentar juntar mais ou menos o que o casal quer, aquele sonho, aquele desejo, aquilo que eles uniram entre eles, entre a vontade de um e a vontade de outro,
e tornar isso de forma muito incrível. Ah, legal. Acho que o grande desafio é conseguir fazer essa mistura. É, Porque muitas vezes a personalidade do casal é diferente. Um é. quer badalar, quer sair, quer conhecer, o outro quer relaxar, quer descansar. Então é interessante ter um profissional e vai falar, olha, durante o dia você consegue ir praia para relaxar, mas tem vida noturna também, que quer Isso. passear. Então isso é tudo muito, muito interessante, né? O que você vê assim, Tainara? Quais são os maiores erros que um casal pode cometer na lua de mel, na viagem? Eu acho, na minha opinião, organizar coisa demais. Fazer uma programação muito cansativa, muito extensa. Eu acho que isso, assim, cada um é cada um, né? Existe aquele casal mais jovem que é mais aventureiro, existe aquele casal. Mas eu acho que, sei lá, fazer uma Eurotrip, mochilão, indo para 6 países em 10 dias. Para aproveitar a passagem. Não é assim. Eu acho que a pessoa volta tão cansada, já sai do casamento tão cansada pela organização, como eu disse, recebendo familiar, nananã, a festa. Aí você vai para uma viagem dessa, 10 dias, 6 países. Que momento que você aproveitou mesmo a presença do outro? Sim. Porque toda hora uma viagem, arruma mala, fecha mala, abre coisa, fecha coisa. Eu acho que a gente precisa voltar ao sentido da lua de mel. Qual é o sentido da lua de mel? É o destino? É o lugar? Ou é o outro? Porque eu acho que tem que ser tudo isso que eu disse. É a paisagem maravilhosa, é a culinária, é a cultura, mas o mais importante é o outro. E eu preciso conciliar tudo isso no meu tempo de usufruir do outro. Refeições que tenham tempo, aquela refeição que eu consigo conversar, é aquele momento no hotel que eu tenho tempo pro meu marido, pra minha esposa, aquele momento de usufruir do outro, aproveitar ali aquela qualidade de tempo, né? Que eu acho que se você coloca passeio 24 horas, não, de manhã a gente vai no safari, à tarde a gente vai conhecer a Biblioteca Nacional, à noite a gente vai no barzinho, aí no outro dia de manhã a gente tem uma escalada, à tarde a gente vai viajar de balão, tá entendendo? Tem que Assim, tirar férias depois da lua de mel. você não consegue usufruir, assim, nem descansar, nem viver com o outro. Então, eu acho que esse é um erro, né? Que eu acho que as pessoas às vezes se arrependem, porque pensam às vezes exatamente, já comprei uma passagem mesmo, então quero ir pra Aproveitar ao máximo. quero aproveitar ao máximo. Mas eu acho que as pessoas no geral se arrependem quando fazem isso nesse tempo de lua de mel. Não tô dizendo que é bom, que não é bom. É bom sim, mas eu acho que não pra esse momento. E os casais que acabam fazendo isso, no geral, o feedback é tipo, pô, a gente não foi tão legal. Devia ter ido com mais calma. Deveria ter respirado um pouco mais. Só feito um país, 2 países. Eu vou para 2 países, tô falando aqui, né? Mas eu vou aproveitar, porque Buenos Aires é muito perto e barato de Montevidéu, no Uruguai. E nós vamos para os 2, mas tentando ali bem com o tempo mesmo. E é uma viagem muito próxima, de 3 horas de viagem. Mas eu acho que precisa ter esse momento, né, de usufruir o outro. Outra coisa é deixar tudo para a última hora, porque tudo de última hora é mais caro. Alugar um carro de última hora é mais caro. Comprar um ingresso, seja, sei lá, para um parque, para uma noite de tango, para qualquer coisa. Comprar um ingresso fica mais caro de última hora. Fechar uma hospedagem fica mais caro de última hora. Comprar uma passagem fica mais caro de última hora. Fechar o hotel da noite de núpcias fica muito mais caro de última hora. Então, deixar para aquele tempo final acaba encarecendo muito a viagem. Então, com o mesmo valor que você poderia fazer uma viagem com um leque de opções muito maior, aquele leque ele se reduz quando chega próximo à data do casamento. Então, acho que é outro erro, essa organização tardia, atrasada da viagem. Acho que esses são os 2 erros assim, que eu consigo lembrar agora. Seria encher demais a viagem e deixar tudo para a última hora de forma desorganizada. Às vezes a gente até tenta ajudar, né? Assim, faz o máximo que a gente pode. Mas a pessoa deixar para fechar tudo uma semana antes é cruel, entendeu? Os hotéis não têm mais disponibilidade, os carros acessíveis já foram alugados, os transfers bons já fecharam pacote, e aí acaba ficando mais difícil. Por isso que é bom confiar logo na agência, já deixa com a agência, você descansa, né? E as pessoas têm a impressão, até estava falando pra Natália, que fica muito mais caro com a É agência. um mito isso, não é? Totalmente mito. E, na verdade, na nossa agência, a gente sempre faz questão de mostrar o comparativo. Sim. Eu
provo mesmo, olha, minha passagem é X, se você comprar direto pela internet, tá Y. E comigo ainda tem mais conforto, tranquilidade, segurança, ainda faço seu check-in. Então, eu ainda provo. O hotel, nos sites mais conhecidos, tá X. Eu te vendo o hotel por X. Então, eu ainda mando o comparativo mesmo, para provar que o nosso é mais barato. E não é só preço, Sim. mas ainda para quem se preocupa mais com preço, eu digo, fechar com a gente ainda barateia muito. Barateia tanto porque os nossos preços são mais baixos, quanto barateia na dificuldade. Se você perder, atrasar o voo, qualquer coisa assim, com a gente você tem um suporte que comprando sozinho é mais difícil entrar em contato com a companhia aérea, a gente já tem os canais mais fáceis, a gente já está acostumado a lidar com certos problemas que poderiam desgastar muito mais a sua viagem e a gente já facilita. E isso diminui preço também, porque é um preço que você gastaria nesses problemas. Também. Então, você, noivinha, noivinho, não seja desse que deixa pra a última hora. Já fala aí com a Tainara, deixa ela resolver, porque além, como você falou, de ser mais econômico, também com a sua simpatia, seu cuidado, meu Deus, a gente vai pra qualquer canto, né? Obrigada. Você falou em relação a não encher tanta programação, acho muito interessante, porque geralmente a gente tem aquela ideia de que aproveitar ao máximo, mas esse aproveitar ao máximo não se aproveita com profundidade, né? Aí fica aquela coisa, não, já que vai, vamos aproveitar, e não é essa a ideia. Talvez muitos casais já fizeram outras viagens juntos, mas talvez seja a primeira viagem do casal. Eu acho que é interessante lembrar que vocês terão uma vida toda juntos para conhecer todo tipo de lugar, todo tipo de Exatamente. experiência. É só a primeira, né? E o que vocês querem fazer dessa primeira? Porque a gente vai sempre muito afoito para tudo que é a primeira vez, a primeira viagem de casal, aí quer fazer tudo. Mas aproveitar, então vá com calma, né? Você vai ter muitos anos aí com o seu amor para aproveitar todos os destinos aí que Deus permitir, né? Isso é bom. Esse ano, assim, quais são os lugares no Brasil que estão mais assim em alta agora? Gramado está sempre em alta. As praias do Nordeste, a gente vende também. Às vezes, quem é daqui de Fortaleza já não se interessa muito, né? De ir para as praias do Nordeste, mas quem vem de lá do Sul, do Sudeste, gosta muito de vir para cá, aproveitar. Aqui no Ceará, Jeri é o grande campeão, né? As pessoas são apaixonadas por Jeri. Mas aqui o Ceará é muito bonito mesmo, né? E tem muitas coisas legais para se fazer. Existem resorts muito legais. Outra coisa que tem que começar a ficar muito em alta aqui no Brasil, destinos no Brasil, tem sido os resorts all inclusive. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um resort all inclusive, mas ele é uma hospedagem, um hotel, um resort, que ele te dá incluso todas as refeições. Café da manhã, almoço, jantar, lanche, bebida, seja suco, refrigerante, cerveja, champanhe. O dia todo. O dia todo, à la carte, rodízio, todo, na beira da piscina, fora. Então, tem sido muito procurado nos destinos esse ano, porque facilita a vida da pessoa, a pessoa vai para ali, já está tudo pago mesmo. Existem muitos locais turísticos que é um pouco difícil a alimentação no local, porque sobe mesmo o preço, né? Então, existem praias, eu vou dar exemplos, né? Maragogi, que é um destino muito procurado hoje, virou uma cidade muito turística. Então, se você for ali comer à noite, você vai gastar, que às vezes, botando na balança, dentro de uma all inclusive vale a pena, porque você come bem, você bebe bem, tudo de muita qualidade, sem se preocupar, você já vai para a lua de mel preparado para saber exatamente o quanto gastar, porque já está tudo incluso. E são resorts tão legais que você nem precisa muito ir passear, entendeu? Assim, porque ali você já tem tudo. Então, esses resorts, inclusive, que tem vários lugares, né, no Brasil, tem várias cidades, tem aqui no Ceará também, eles têm sido muito procurados pelo conforto, pela beleza, tem na maioria deles, né, tem todo tipo de entretenimento dentro do resort também, seja sauna, piscina aquecida, recreação para as crianças, tem tudo, né? Então, as pessoas têm procurado muito esses resorts all inclusive. Então, aqui dentro do Brasil, eu diria que os grandes campeões, Jeri, Gramado, os resorts all inclusive, Maragogi, como eu disse, tem sido muito procurado. Campos do Jordão também é um lugar muito procurado, lindo, né? Então, acho que esses são os destinos mais procurados hoje dentro do Brasil. A agência de vocês trabalha com cruzeiros também? Com cruzeiros também. Maravilhoso. Incrível. Trabalhando. Ainda não fecham muitos, assim, eu acho que ainda
as pessoas ainda precisam descobrir mais os cruzeiros. Ainda não é um destino, não é uma viagem tão procurada, sabe? Que eu, pelo menos, tenho muita vontade de fazer. Mas a gente ainda não tem essa procura tão alta, mas a gente fecha. Mas terá, com Os certeza. cruzeiros. Ah, muito bem. Adorei nosso papo. Mas, sim, qual que é a dica de ouro que você poderia deixar aí pros noivinhos e as noivinhas? Eu acho que a minha dica de ouro é: pensem numa lua de... Organizem a lua de mel. Acho que eu falei um pouco sobre isso, pensando no outro. É, não queiram tantas coisas, não é o momento mais importante de passeio, não é o momento mais importante de cultura, não é o momento mais importante de nenhuma outra coisa. O mais importante é o outro. A gente está falando de casamento, de uma decisão para a vida toda, onde você recebeu uma bênção, onde você decidiu ficar com aquela pessoa na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Nas viagens? nas viagens, nos Vou momentos colocar isso nos seus nos votos. momentos que não der para viajar, né? E a lua de mel para mim, é a coroação desse momento celebrativo. Existe o rito do casamento, depois a celebração, que é a festa, e a lua de mel é aquela coroação. E ela não pode ser vista à parte do casamento. Ela não é uma viagem qualquer. Ela é uma viagem celebrativa daquele momento de união. Então, queiram curtir o outro. Vai pensar nos programas, nos passeios, como que eu posso usufruir melhor dele, como que eu posso usufruir melhor dela, como que eu posso perder meu tempo com ele, como que eu posso perder meu tempo com ela, como que eu posso me dedicar. Eu acho que é não olhar para a lua de mel de uma forma utilitária, Sim. mas pensar nela como essa coroação do momento do casamento, porque é realmente isso. Lindo, né? Aproveitar esse momento de romantismo, né? Se você já sabe para quais restaurantes você ir, por exemplo, pro hotel, já entre em contato antes, pede para fazer uma surpresa. Né? Olha, eu vou estar aí com a minha esposa, com o meu marido essa noite para jantar, poderia fazer alguma coisinha Exatamente. diferente. Com certeza você vai surpreender bastante, Bastante. vai marcar ainda mais a viagem, né? Renara, muito obrigada. Obrigada, Muito bom Natália. ter você aqui com a gente, conversar um pouquinho. Espero que todo esse nosso papo tenha esclarecido você, seu noivo, sobre o processo de qualquer viagem. A gente falou especificamente sobre lua de mel, mas viagem no geral, né? Dá pra gente aproveitar muito. E que você possa fazer assim como a Tainara falou, né? Usar a sua missão para cumprir um propósito muito maior, né? Que foi abrir essa empresa. E quanta gente foi abençoada através da sua vida lá com os jovens, né? Naquele período, seu período de missão, quanto agora, acompanhando esses noivos, essas pessoas que querem viajar. Então, que Deus continue abençoando sua vida, que prospere muito. E se você quiser entrar em contato com a Tainara, qual que é o @? Belli com 2 L's, belli.travel. É isso, no Instagram tá assim, belli.travel. Você pode procurar lá, de acordo com o que estava aparecendo aqui na nossa TV, e é isso, lá você encontra tudo sobre a gente. Lá conta um pouco, né, tem lá o vídeo, eu e minha sócia contando como abriu a agência, lá tem muitas pessoas que já viajaram conosco, tem várias coisas, dicas, a gente tem um grupo de promoções no WhatsApp, Legal. então a gente manda sempre o link lá nos stories, então lá você encontra tudo, todas as informações. Então, também Muito tem que obrigada, contar. Natália. Se você é de Fortaleza ou não, não tem problema, porque ela tem Todo de lugar. qualquer lugar. Muito obrigada, Deus Eu que agradeço, foi ótimo, maravilhoso estar aqui, agradeço pelo convite, muito bom. E eu acho que realmente os noivos precisam cada vez mais desse suporte emocional, estrutural, a gente, né, como noivas entendemos isso na Sim. pele hoje, é uma necessidade mesmo. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tudo bem, estamos aqui. Tudo bem.